Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h02. A semana está começando, cheia de informação, com muita análise, bastidor e muito mais aqui no Viva Voz. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, boa noite de novo para os ouvintes. Mais uma semana aí de olho nos gastos públicos e nessa discussão sobre o projeto de lei do aborto legal que ganhou contornos de teatro macabro hoje, né? Exatamente, Carol. A gente vai falar sobre tudo isso. Essa semana tem reunião do Copom, uma expectativa grande quanto ao que vai acontecer com a taxa de juros nesse contexto em que os gastos públicos estão na ordem do dia da discussão. E quem vai falar com a gente exatamente sobre esse assunto, porque hoje houve uma reunião do presidente Lula com os ministros da equipe econômica para tratar do tema, é o Igor Cardim, direto de Brasília. Boa noite, Igor. Oi, Vera, boa noite para você, para Carol, para os nossos ouvintes. Sem anunciar ainda uma medida mais efetiva para frear o crescimento dos gastos públicos, a equipe econômica do governo Lula indicou nesta segunda-feira a possibilidade de rever subsídios e fazer um pente fino em cadastros sociais para garantir espaço para outras despesas no orçamento. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, se reuniram com o presidente Lula para apresentar os dados e saíram do encontro falando novamente em rever benefícios tributários. Lula até mudou o tom do discurso no fim de semana e admitiu a necessidade de rever gastos do governo depois da reação negativa do mercado. O petista, no entanto, disse que não vai sacrificar os programas sociais e nem reduzir recursos para saúde e educação. Haddad e Tebet, portanto, buscam alternativas para reconquistar a confiança do mercado no cumprimento da meta fiscal. O ministro da Fazenda ressaltou que Lula ficou surpreso com a informação de que a carga tributária caiu no país em 2023, segundo o TCU. Ainda sem anunciar medidas de corte, Haddad falou na possibilidade de rever cadastros de programas do governo. A questão do TCU foi analisada com profundidade, a redução da carga tributária, a manutenção dos níveis de renúncia fiscal no país na casa dos 519 bilhões. Mostramos também as principais unidades de dispêndio, né? Com foco em alguns cadastros que ele considera importante. Tomamos até a experiência do Rio Grande do Sul recente, o trabalho que foi feito de saneamento dos cadastros, o que isso pode implicar em termos orçamentários, né? Do ponto de vista de liberar espaço orçamentário para acomodar outras despesas e garantir que as despesas discricionárias continuem no patamar adequado para os próximos anos. Já Simone Tebet afirmou que o petista ficou mal impressionado com o tamanho das renúncias e subsídios a empresas e setores, indicando que uma parte do ajuste pode vir de mudanças nesses incentivos. São duas grandes preocupações, né? Óbvio, o crescimento da Previdência, dos gastos da Previdência e o crescimento dos gastos tributários da renúncia. Ele ficou extremamente impressionado, mal impressionado, com o aumento dos subsídios, que está batendo quase 6% do PIB do Brasil. Então, nós estamos falando da renúncia fiscal tributária, mas também das renúncias aqui dos benefícios financeiros e creditícios. E quando nós colocamos os três na conta, a gente tem que somar os 519 bi que o Haddad falou, dá um total de 646 bi. E nos deu aí o tempo para que a gente possa se debruçar nesses números, sair com alternativas, e é isso que nós vamos fazer na próxima reunião com o presidente, apresentar algumas soluções. Tebet disse ainda que Lula deu tempo para que a equipe econômica pense em propostas a serem apresentadas. Enquanto não anuncia medidas efetivas para segurar as despesas, o governo promete focar o trabalho nos próximos dias na aprovação dos projetos que regulamentam a reforma tributária. Os textos estão no parlamento e a expectativa é que a votação na Câmara possa ser feita antes do recesso de julho. Vera e Carol.
Obrigada, Igor, pelas suas informações. Pois é, Carol, a semana já começa como as duas anteriores, com o Lula se reunindo com os ministros, com os líderes, tentando aí retomar a articulação política no Congresso e também o controle da agenda econômica, né? Agora, Vera, não é de hoje que a Simone Tebet e o próprio Haddad estão falando disso, de formalizar uma proposta, que estão estudando várias possibilidades, que tem um monte de coisa sobre a mesa de corte de gasto. Mas, assim, isso não é formalizado nunca. O discurso é sempre isso. A gente está estudando, vamos apresentar. Isso já não deveria estar desenhado? Ou está desenhado e ninguém quer ser o arauto das más notícias? Pois é, não está desenhado. E isso diz muito sobre o quanto que o governo adiou a ideia de lidar com o problema do ajuste fiscal pelo lado do gasto. Ainda não está claro se isso vai ser realmente feito, porque as hipóteses aventadas, tanto pelo Haddad quanto pela Simone, nessa entrevista depois da reunião de hoje, elas são ou muito incipientes, né, ou estão muito ainda ali na matéria de esboço, na base de um esboço, ou elas são medidas que são laterais, que não são capazes de garantir uma grande economia de recursos capaz de fazer diferença no ajuste fiscal, no cumprimento da meta fiscal desse ano. Por exemplo, você rever cadastros com fraudes ou com duplicidade de registros ou com algum tipo de engano, como foi feito no Bolsa Família, é claro que é necessário, mas deve ser uma medida profilática feita sempre e não algo que vá garantir bilhões e bilhões para fazer frente à necessidade de ter, por exemplo, um déficit zero. Então, me parece que eles ainda estão tateando no escuro, sentiram a necessidade de dar uma resposta nesse campo do gasto, ainda mais nessa semana do Copom, mas não parece haver um plano sólido, consistente, como houve, por exemplo, nas medidas de aumento de arrecadação, que o Haddad apresentou uma série delas desde o ano passado. Então, não é algo em que eles estivessem focados, vão começar mais ou menos do zero. Pois é, essa semana, como você bem lembrou na abertura aqui do Viva Voz, tem reunião do Copom, né, para definir taxa de juros, uma expectativa enorme. O que vem por aí? Olha, segundo a expectativa da maioria dos analistas de mercado, dos economistas-chefes de banco, dos analistas de corretoras, o Banco Central deve realmente agora fazer uma pausa na queda dos juros. Eles já diminuíram o ritmo na reunião do mês passado e depois de várias quedas de 0,5 ponto percentual, reduziram os juros só em 0,25 e agora todo mundo espera que não vá ser feito nada. Devem vir várias explicações do porquê disso, tem questões do cenário externo, aí o ritmo do próprio Fed americano em lidar com os juros de lá, dos Estados Unidos, e questões internas. E a maior delas é justamente a dúvida quanto à capacidade do governo Lula de fazer uma boa gestão da política fiscal. Então, todo mundo espera uma paralisação da queda dos juros. Se não for isso, aí sim é que vai surpreender. E isso deverá ser seguido por uma nova crítica por parte do Haddad, do Lula, de outros ministros, porque esse discurso de que os juros tinham de cair num ritmo ainda mais acelerado, ele é de 2023 e ele voltou à carga agora diante dessa necessidade de ter algum bode expiatório externo para transferir os problemas da economia. Carol? Os indicados pelo Lula ainda não são maioria no Conselho do Banco Central, né? Tem 5 ainda da gestão Bolsonaro e 4 indicados já no governo Lula, né? Exatamente. E mesmo aquela divisão que houve na reunião passada, talvez não se repita agora, porque ficou meio feio, meio ruim aquilo de haver uma divisão muito nítida entre os indicados pelo Lula e os anteriores. Pode ser que agora haja uma tentativa de, pelo menos, simular um consenso em torno da ideia de que é preciso esperar para ver como fica a expectativa de inflação, para ver como fica a questão fiscal. É capaz que façam alguma referência à situação do Rio Grande do Sul. Então, eu imagino que eles vão evitar que fique caracterizada pela segunda reunião seguida uma divisão exatamente ao meio ali entre lulistas e não lulistas, entre aspas. E você acha que a Tebet e o Haddad vão ter bala na agulha para conseguir convencer o presidente Lula sobre a necessidade de cortar gastos e onde cortar? Porque várias ideias, né? Como você falou, que surgem, o Lula já veta. Mexer em base de cálculo de saúde e educação, não vou fazer ajuste em cima dos mais pobres.
desatrelar salário mínimo de benefício da Previdência, a própria Tebet já falou, isso aí nem eu defendo. Então, assim, qual o caminho, né? Exato. Esse espaço para mexer em grandes gastos e provocar grandes mudanças estruturais na gestão do gasto público parece muito reduzido, Carol. Mas o fato disso ter sido tratado numa reunião com o Lula já é em si só por si só um avanço. Nas 2 reuniões das semanas anteriores não se falou nesse tema de corte de gastos e o presidente não admitia tocar nesse assunto até aqui. Então, o fato de que tanto o Haddad quanto a Tebet tenham dito, olha, foi bom, o Lula abriu um espaço, houve uma boa receptividade e ele disse que foi muito produtivo e ela disse que o Lula se espantou com o espaço que existe aí para cortes em subsídios, embora a gente esteja vendo semana após semana que os lobbies se articulam muito quando se fala nesses cortes. Então, surgiu o assunto do tema de se cortar gastos. Vamos ver se vai adiante. Bom, vamos falar da outra polêmica da semana, que é esse projeto de lei anti-aborto legal, Vera? Vamos, porque a Samantha Klein está direto de Brasília, ela tem as informações dos desdobramentos do dia e o projeto deu ali uma atravessada de salão, foi parar no Senado antes mesmo da votação da Câmara. Boa noite, Samantha. Oi, Vera e Carol, boa noite para vocês, ouvintes da CBN. A repercussão, de fato, foi muito maior do que a expectativa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também da bancada evangélica, e congressistas estão se mobilizando para barrar a tramitação dessa proposta. Inclusive, o arquivamento não está descartado, ou pelo menos deixar para pelo menos depois das eleições. Lira, inclusive, está com dificuldades para destacar uma relatora do Centrão a favor dessa medida, ou seja, para relatar a medida, ou que seja minimamente favorável ao projeto. Além disso, o tempo está a favor de quem é contrário a essa proposta. Depois desta semana, já é semana de São João, logo depois haverá o P20, que é aquele fórum parlamentar de mulheres ligado ao G20, que será realizado em Alagoas, e no meio disso tudo ainda tem a regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Inclusive, num movimento já contando com o possível arquivamento, ou pelo menos que essa proposta fique ali no fundo da gaveta, as deputadas federais Sâmia Bonfim e Fernanda Melchiona, ambas do PSOL, pediram nesta segunda-feira ao presidente da Câmara a devolução do projeto ou o arquivamento desse projeto que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao homicídio. Elas alegam inconstitucionalidade dessa medida. Inclusive, foi nessa mesma direção que a OAB aprovou por aclamação um parecer dizendo que o projeto é inconstitucional. O governo também demorou um pouco para reagir, mas está se mobilizando. Hoje, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reforçou o posicionamento do governo, disse que não há clima para que o projeto de lei seja votado no Congresso Nacional. Mas em uma entrevista à Globo News agora à tarde, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, que é o autor da proposta, disse que ninguém pensa no bebê ao abordar o debate do aborto, e o parlamentar também nega que tenha ocorrido um recuo após a pressão em relação a este projeto. Não há negociação para retirada de texto, ao contrário, eu acho que agora que a gente, depois da urgência, teremos toda a oportunidade de debater e esclarecer algumas coisas que, lamentavelmente, foram, neste início, nesses primeiros dias, distorcida da matéria e do cerne do projeto, que é a defesa do bebê indefeso, 6 meses de idade. Este bebê, a ciência é quem diz, não é minha religião, que este bebê fora do útero é vida, é um ser humano. O Samantha, e além dessa discussão na Câmara, o projeto, como eu falei, já atravessou o salão, né? O que teve no Senado hoje? Já, exatamente. Do Salão Verde passou para o Salão Azul e foi um show, a gente pode dizer assim, e no mau sentido, porque foi a pedido do senador Eduardo Girão que o Senado promoveu hoje uma audiência sobre a sistolia fetal, que é uma técnica usada para abortos em casos de gestação já muito
muito avançadas, acima de 22 semanas. E geralmente isso ocorre porque a mulher teve dificuldades no acesso à rede pública para fazer o aborto. Anunciado como um debate, no entanto, o evento só teve entidades e médicos favoráveis à restrição, a essa técnica e também a restrição ao aborto legal, né? Porque nós estamos falando de aborto legal. Inclusive, uma atriz interpretou o ponto de vista de um feto na discussão sobre esse aborto aos gritos. Então, foi algo que chamou muita atenção, tanto pessoalmente no plenário do Senado, quanto na transmissão online. E, além disso, o plenário também ali teve exibição de imagens de procedimentos reais, mas isso acabou não entrando na TV Senado porque tem restrições a imagens que sejam, digamos assim, aquelas que são sensíveis, né, à visualização na TV Senado. Então, isso próprio, Girão disse que não poderia apresentar as imagens desses fetos, mas foi realmente uma sessão bastante perturbadora. E qual foi a reação do presidente do Senado? Samanta, não gostou nada, né? Nada, Carol, nada mesmo. Isso nos bastidores, o presidente Rodrigo Pacheco, ele ficou muito incomodado com o que foi visto nessa sessão plenária. E vale lembrar que na semana passada ele chegou a se manifestar sobre essa proposta, disse que por se tratar de um tema muito sensível, não somente esse ele falou indiretamente, não fez mérito, não julgou o mérito dessa proposta, mas ele disse que um tema sensível nunca seguiria no Senado diretamente para o plenário. Carol e Vera. Obrigada, Samanta, pelas suas informações. A gente vai voltar a discutir esse teatro do absurdo que houve no Senado hoje, depois do break, mas agora a gente continua em Brasília, porque a Isis Tassianini tem informações a respeito de um outro projeto que propõe retrocessos em direitos sociais de adolescentes e crianças e que está entrando em discussão da mesma maneira ali, meio na calada, também na Câmara. Quem traz, a Isa traz essas informações para a gente. Boa noite, Isa. Pois é, Vera, muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. Esses últimos dias têm sido de bastante polêmica na Câmara dos Deputados e na esteira da aprovação desses projetos bastante controversos. A Comissão de Constituição e Justiça pautou para amanhã a votação da PEC que libera o trabalho para adolescentes a partir de 14 anos. A proposta é polêmica porque, de um lado, enfrenta forte resistência da base governista, que considera a medida uma restrição de direitos e uma manobra para beneficiar empresários. De outro, a oposição diz que a discussão se transformou em uma luta ideológica que impede jovens de buscarem oportunidades para romper os ciclos de pobreza. Pela lei, o trabalho é permitido a partir dos 16 anos, mas na categoria de jovem aprendiz, com carga horária de 6 horas por dia e sem a exposição de trabalho noturno ou insalubre. Vera. Ô Isa, e qual foi o caminho dessa proposta, de onde ela surgiu? Porque, de novo, era uma coisa que não estava muito no radar, né? Exato, a PEC que propõe essa redução de 16 para 14 anos tramita na Câmara desde 2011, ou seja, 14 anos já, né? Na CCJ já foram oferecidos 2 pareceres pela admissibilidade e 3 pela inadmissibilidade, além de votos separados. O retorno da discussão da proposta agora na CCJ vem na esteira da aprovação de projetos polêmicos, como a PEC que criminaliza o porte de qualquer quantidade de droga, isso também na CCJ, e na aprovação do regime de urgência do PL anti-aborto legal. Um dos titulares da CCJ, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, disse que se a PEC for mantida na pauta, parlamentares que são contra a proposta vão obstruir a sessão. Há 13 anos engavetado. Quem desengavetou é quem tem interesse em restringir um direito importante. Quando você abre a hipótese de contrato formal de trabalho a partir de 14 anos, você na prática vai dar um estímulo para que nós estudemos menos, né? Da minha federação vai defender que nós atuemos para obstruir a pauta. Infelizmente, será mais um dia em que, ao invés de discutir assuntos de interesse nacional, vamos perder um tempo enorme com a obstrução de pauta que virá amanhã em função dessa proposta que foi posta na mesa.
O relator da PEC, o deputado Gilson Marques, do Novo, diz que a proposta não obriga o trabalho a partir dos 14 anos, mas que abre a possibilidade a quem quiser ingressar no mercado. Nós estamos dando, através do conhecimento que nós temos, evolução tecnológica, evolução do próprio ser humano, métodos e formas diferentes de se viver, até por intermédio de tecnologia. A minha filha de 15 anos entende mais de rede social e marketing do que eu. Então, é possível o acesso a esse tipo de mercado com poucas horas, com pouca experiência, para que ela aprenda ainda mais e ainda tenha um recurso financeiro para fazer as coisas dela ou de qualquer um que opte, se quiser, para esse tipo de trabalho. Ele, porém, admite que deve haver um pedido de vista ou retirada de pauta na sessão da CCJ de amanhã. O procurador do Ministério Público do Trabalho e vice-coordenador do combate ao trabalho infantil, André Canuto, explica que a proposta fere os direitos das crianças e dos adolescentes. Um adolescente aos 14 anos, ele não tem a qualificação necessária para ingresso, por exemplo, num posto de trabalho qualificado. Ele não tem capacidade de competir com um profissional de formação técnica ou formação de nível superior. Então, na verdade, o que vai sobrar para o adolescente é o mercado ou informal, o mercado precário, trabalho de mão de obra de baixo valor agregado ou de baixa remuneração e muitas vezes com exposição a risco. A PEC, inclusive, contraria a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que permite aos países autorizarem excepcionalmente a realização de trabalhos a partir da idade mínima de 16 anos. Lembrando que o Brasil é signatário desse plano internacional que busca, ao contrário, um aumento progressivo da idade para fortalecer a proteção à criança e ao adolescente. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Pois é, Carol, um tempo aí de bastante ameaça de retrocesso no horizonte. A gente tem que ficar atento, tem que tratar essas coisas pelo que elas são, porque não se trata só, minha filha é boa de redes sociais. Isso é uma redução bastante grande do tema, mas a gente faz um rápido intervalo agora e o repórter CBN e debate em conjunto essas duas matérias, porque elas estão inseridas num mesmo contexto ali de sucessão na Câmara. Voltamos já já. Estamos de volta com o Viva Voz e, como eu disse antes, a gente vai discutir um pouquinho, antes de tratar dos próximos assuntos, esse clima no Congresso, porque o fim de semana foi marcado, né, Carol, por muitos protestos, manchetes nos jornais, editoriais dos principais jornais. Ontem, reportagem extensa também no Fantástico a respeito, enfim, uma mobilização grande da imprensa, da sociedade. Parecia que ia haver um recuo do Congresso, mas essas declarações do deputado Sóstenes deixam claro que ele não está tão disposto assim a recuar, né? Ele ganhou uma notoriedade com esse tema, que fala para os seus ali, para a sua base, né, evangélica, mais radicalizada, e não parece disposto a recuar, não. Pois é, no final de semana havia algum tipo de sinalização de que poderia haver um recuo, pelo menos até passar as eleições, né? Mas agora o deputado Sóstenes fala, inclusive, em votar o Estatuto do Nascituro, que é ainda mais radical, se não for votado esse projeto de lei. E hoje ele deu uma declaração bizarra. Eu estava assistindo na hora o Estúdio I na Globo News, um debate entre ele e o pastor Henrique Vieira. E aí, indagado sobre esse tema, no caso das meninas menores de idade vítimas de estupro, ele disse que as meninas menores de idade, vítimas de estupro, e que fizessem um aborto após a 22ª semana, poderiam cumprir medida socioeducativa. Olha o grau de crueldade. A menina é vítima de um estupro, não consegue fazer o aborto legal dentro das 22 semanas, que a gente sabe que é super comum, porque, né, muitas vezes são estupradas por parentes e a coisa demora e é difícil conseguir acesso. E aí, fazendo o aborto, uma vez aprovado esse projeto de lei, a menina ainda teria que ir para frente de um juiz responder por crime análogo ao homicídio e talvez cumprir uma medida socioeducativa. É um negócio tão surreal, Vera. Exato, sendo que a medida educativa que deveria haver para evitar tragédias como essa, diria respeito à educação sexual para crianças e jovens, para que elas entendessem do que se trata abuso, do que se trata assédio, entendessem a necessidade de denunciar
em casos em que acontece esse tipo de coisa, e muitas vezes, infelizmente, é dentro de casa, com pessoas da família, e inclusive para que meninas entendessem a necessidade de adiar o início da sua vida sexual e de se proteger, de adotar todo tipo de proteção contraceptiva, evitar DSTs, evitar a gravidez indesejada. Então, a gente tinha que começar um outro tipo de educação e não essa crueldade que não tem sentido. Enfim, o projeto tecnicamente já foi destruído de todas as maneiras, ele não tem como se sustentar de pé, nem os conservadores que entendem de direitos, defendem uma proposta como essa, mas ainda está faltando a palavra do presidente da Câmara, Arthur Lira, que aprovou aquela urgência daquela maneira, depois se calou a respeito do assunto, não deu uma palavra. Na semana passada, em conversas de bastidores com algumas pessoas, chegou a ficar ofendido do fato de ser tão criticado pela medida, mas até agora não disse o que fará. E só deixar para depois da eleição para evitar a repercussão negativa não é algo que adiante, né? Diante de um risco de retrocesso desse tamanho, o caminho é o arquivamento, porque o projeto, além de tudo, é inconstitucional. Eles têm dito nos interlocutores que não tem compromisso com o mérito, né? Do projeto. Já deram assim uma refreada. Não temos compromisso com o mérito, mas o mero fato desse projeto continuar tramitando é aquela ameaça constante, né? Depois da eleição, a gente não sabe, de uma hora para outra passa o projeto assim como passou a urgência, né? Exatamente. Você veja que o Senado, onde o Pacheco ameaçou mais disse que teria mais parcimônia, que um projeto desse nunca chegaria ao plenário, ele chegou ao plenário e de uma maneira bizarra, por meio de uma encenação feita lá no plenário para uma audiência pública para a qual só foi convocado um lado, ou seja, o lado do bolsonarismo ali, que é mais favorável a esse projeto, e com aquela encenação feita por uma contadora de histórias, algo grotesco, de péssimo gosto, reduzindo uma questão de saúde pública e de extrema gravidade a uma pantomima, que não é aceitável que isso seja feito no parlamento. E não adianta o presidente do Senado ficar contrariado depois que o negócio já aconteceu. Cabe a ele saber o que vai acontecer na casa que ele preside, né? Mas foi bola nas costas? Ele não fica sabendo de um negócio desse? Essas também, sessões né? de audiência pública, ninguém dá muita bola. Mas sendo um tema desse, sensível, ele deveria ter olhado mais de perto. Ainda mais porque na semana passada ele foi firme em dizer que o projeto não avançaria no Senado. E, no entanto, foram 7 horas transmitidas pela TV Senado de uma discussão totalmente enviesada, sem ouvir especialistas e só de um lado, né? Agora a gente vai para Porto Alegre, Carol, porque acabou de chover mais em Porto Alegre, tem risco aí de novos alagamentos, tem inclusive novos alagamentos. Quem traz as informações de como está a situação no Rio Grande do Sul é a Gabriela Plentes. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite aos ouvintes. Moradores aqui do Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul, já voltaram a ter que sair de casa após a chuva do final de semana. O rio Taquari subiu 10 metros em 24 horas. O nível está em 23 metros e 80 centímetros, medido em Lajeado. As defesas civis de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Estrela, Lajeado e Mussum já começaram ainda ontem a retirada de famílias de regiões em que o rio Taquari voltou a atingir. Apesar dessa elevação, nas últimas horas há uma certa estabilidade do nível em partes da região, mas a Prefeitura de Lajeado teme ainda que a água chegue, vinda de outras cidades da região, porque as zonas ribeirinhas podem sofrer novos alagamentos. Se a cota chegar aos 25 metros, o processo de remoção de famílias será também colocado em prática. Outra região afetada aqui com as últimas chuvas é no Vale do Caí, onde em Montenegro o rio Caí atingiu a beira do cais. Na área central da cidade foram registrados pontos de alagamento, como no bairro Industrial. A Defesa Civil já iniciou o trabalho de retirada de moradores. A cota de inundação por lá é de 6 metros, foi ultrapassada ainda na manhã de hoje. Um abrigo está preparado para receber as famílias. E em São Sebastião do Caí, são pelo menos 400 pessoas já fora de casa devido à inundação. O governo do estado vai deslocar uma frota e equipes de resgate para atender, em caso de emergência, essas regiões onde há maiores riscos de transtornos com as chuvas
que são, né, os vales do Caí e do Taquari, a Serra e o litoral norte do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil Estadual emitiu aviso alertando sobre novos eventos extremos com vigência até quarta-feira. 4 aeronaves, embarcações e agentes militares estão sendo mobilizados para atuar em operações de resgate. Na frota aérea são 3 veículos do Rio Grande do Sul, 1 do estado de São Paulo, e o governo gaúcho também vai buscar o apoio das Forças Armadas para colocar mais veículos a postos. Aqui em Porto Alegre, um alerta preventivo foi emitido em razão da possibilidade de transtornos causados por inundações. Nas últimas 24 horas, o nível do Guaíba inundou, apresentou uma elevação significativa, podendo alcançar os níveis acima das cotas de inundação nas regiões das ilhas e no extremo sul da capital. Outras áreas de Porto Alegre também estão em alerta devido às cotas elevadas dos rios afluentes e também às oscilações causadas pelos ventos. Esse aviso aqui para Porto Alegre é válido até quinta-feira, Vera. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. De novo, muita atenção ali no Rio Grande do Sul, Carol. Agora a gente vai aí para o Rio de Janeiro, porque a Ana Luísa Barreto traz novas informações sobre as investigações do caso Marielle. Tem decisão nova do ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, Ana Luísa. Oi, Vera. Boa noite para você, para Carol, aos ouvintes do Ponto Final. É isso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-policial militar Elcio de Queiroz e o policial militar Ronald Paulo Alves Pereira, conhecido como Major Ronald, participem por videoconferência do processo de cassação do deputado federal Chiquinho Brazão no Conselho de Ética da Câmara. Os 3 estão presos por suspeita de terem participado do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O processo de cassação foi aberto pela Câmara em maio, mas a data da sessão ainda não foi definida. Elcio e Ronald vão ser ouvidos como testemunhas e os 2 estão presos no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, e no Presídio Federal de Mato Grosso do Sul. O Elcio de Queiroz dirigia o carro em que estava Rony Lessa, que é o assassino confesso da parlamentar. Tanto o Rony Lessa quanto o Elcio de Queiroz admitiram a participação no crime e fecharam acordos de delação premiada. Só que o Elcio, Vera, ele afirmou não saber quem era o mandante da execução. A participação do Chiquinho e Domingos Brazão foi relatada, então, pelo Lessa. Já o Major Ronald foi denunciado por supostamente ter avisado onde Marielle estaria no dia do crime. Ele seria responsável por levantar informações da rotina ali da vereadora e o Ronald está preso desde 2019, mas por outros crimes. A gente lembra também que nessa terça-feira, amanhã, a denúncia do caso do assassinato da vereadora e do motorista dela vai ser julgada pela primeira turma do STF. A Procuradoria-Geral da República ofereceu em maio essa denúncia contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, o irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão, o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil aqui do estado, e o policial militar Ronald Alves de Paula, ex-chefe da milícia, pelos homicídios. Vera. Obrigada, Ana Luísa, pelas suas informações. O Viva Voz de hoje fica por aqui. Agora vocês seguem com a Carol, com ponto final, e a gente volta amanhã a partir das 6 e pouquinho, com mais informação, análise e bastidores. Bom jornal para você, Carol. Obrigada, Vera. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã.